época de fazer planos pro ano e na parte de leitura não podia ser diferente. O conhecimento é sempre uma saída. Lembra desse lema do Economic? Faz um tempinho que a gente não fala mais esse lema, mas um hábito continua. Sempre é legal de se desenvolver, né, galera? E é por isso que hoje a gente separou 4 livros que mudaram a nossa vida, que levaram a nossa mente pra outro patamar. E ainda tem dica bônus com um livro que a gente ainda não leu, mas já sabe que vai ser bom. Então, na nossa lista de leitura de 2023. Eu sou Io Fordeloni. Eu sou o César Esperante. Nós somos o Economic, a tradução da economia e dos investimentos. Se é novo por aqui, chega mais, relaxa e se inscreve pra não ficar de fora. São 4 vídeos novos toda semana. De sexta às 5 da tarde, o papo é de investimento, mas sempre de uma maneira muito mais leve, porque sextou, né, meu bom? Tem vários vídeos em formato de lista que nem esse aqui de hoje. Numa das últimas sextas, por exemplo, a gente falou de 5 aplicativos de investimento bem massa, bem da hora pra você que quer ter um ano melhor, se você quer ganhar mais dinheiro em 2023. Então se inscreve aqui embaixo, também deixa seu like pra gente saber que você tá fazendo planos da hora pra 2023 e quer melhorar seus investimentos. Bora trocar ideia? E aí, Econoiker, tranquilo? Aqui tamo tranquilaço e otimista que nesse ano a gente vai ler mais. Sei. Eu até que li bastante em 2022, tô aí em torno de 20 livros, mas eu confesso que não foi meu melhor ano. Por causa da gestação e de eu estar sentindo muito sono, eu li bem menos do que nos outros anos e do que eu gostaria. Mas isso vai mudar. Na verdade já tá mudando porque eu voltei esse hábito de leitura mais no fim do ano. Você leu bastante em 2022, Cezita? Olha, 2022 eu retomei a leitura, né? Foi um ano que eu tive muito ansioso e aí acho que a primeira metade do ano eu li muito pouco. Na segunda metade eu mudei um hábito. Olha que já vai ficar de dica e você até vê o que você acha. Eu percebi que as redes sociais dão uma confundida na nossa cabeça. A gente tá o dia inteiro com rede social, trabalho, pula pop-up, é multitasking, multitarefas. E aí no final do dia fazer um negócio monotarefa que é leitura é muito complicado. Aí eu mudei a minha rotina de leitura pra amanhã. Então eu acordo, não pego o celular, só pego assim pra ver minha agenda do dia, faço atividade física, tomo café e começo a ler. Aí eu comecei a ler mais na segunda metade do ano com esse hábito. É uma boa dica. Eu já tentei ler, eu confesso que eu já tentei ler no começo do dia, mas também por ser ansiosa, eu fico lendo e falando, meu Deus do céu, esqueci de fazer isso, de responder tal e-mail. Ai, meu Deus, tem tal coisa pra fazer. Aí eu acabo que não me concentro tanto, mas quem sabe em 2023 eu consiga mudar esse hábito, porque eu confesso que ler à noite tem me dado bastante sono. É normal a gente passar por fase em que a gente tá lendo mais, tá lendo menos, né? São fases. Mas o importante é que pra te incentivar nesse hábito que a gente curte muito, a gente separou 4 livros massa demais, livros que mudaram a nossa vida. E como prometido no começo do vídeo, tem dica bônus, mas só pra quem ficar até o final. São as próximas leituras que a gente tá querendo fazer. Tamo querendo ou não? Vamos fazer. O livro mais legal que eu li esse ano é esse aqui, ó. Como as Democracias Morrem. Eu gosto de ler no Kindle porque tem uma série de vantagens que não é tema desse vídeo, como marcar, ver tradução. É muito massa pesquisar na internet, tudo numa coisa só. É desses autores aqui, ó, que vocês estão vendo. Eu não sei nem falar o nome deles. E ele fala da diluição, da perda de força das democracias, de como elas estão morrendo ao redor do mundo. E não tá falando do Brasil, não. A ênfase dele é mais para os Estados Unidos, mas se aplica também ao Brasil e vários outros países por aí. E não é mais aquele papo que a gente viu aqui no Brasil na década de 60, 70, não. Não é tanque na rua, galera armada, mas é de uma maneira mais lenta, de maneiras mais democráticas, ou seja, usando as instituições, sem aquele papo de uma figura militar autoritária, embora a gente viu coisa esquisita acontecendo no Brasil recentemente, mas via de regra é corrompendo as forças de poder, como por exemplo, corrompendo o legislativo, que é quem faz a lei no Brasil, Congresso e Senado, né, Câmara e Senado, corrompendo o judiciário, mudando as leis para fazer o que seria ilegal, antidemocrático, se tornar legal. A gente não quer fomentar briga, não é esse o interesse da gente, porque vale a leitura, seja você do time A ou do time B, mas diante de um Brasil muito dividido, como a gente tem visto cada vez mais recentemente, esse é um livro que vale a pena você ler para entender e ficar até mais calmo diante de toda essa loucura que a gente tá vendo, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. Você sabe que de tanto você falar desse livro, eu comecei a ler, eu tô curtindo bastante, Cezita, e acho que é bem isso, assim, você acaba percebendo que faz parte de um movimento maior, né, que tá acontecendo no mundo. Essa loucura não é só no Brasil. Felizmente. Pois é, e sabe o que é muito louco? A galera do mundo dos investimentos, e eu já fui assim por muito tempo, gosta de ler muita coisa de investimento, mas aí fica com dúvida, né? Vem aqui perguntar pra gente, meu Deus, vai acabar o mundo, o Brasil vai virar Venezuela? É esse tipo de leitura que você tem que fazer pra entender com mais clareza essas dúvidas que você tem e investir melhor sua grana. É fundamental você ler Como as Democracias Morrem. Segundo livro aqui dessa lista é um livro já mais voltado pra finanças, chamado Psicologia Financeira. É do Morgan Housel, um autor americano, tem em torno de 300
300 páginas. Aliás, todos os livros dessa lista têm em torno de 300 páginas. Então, se você pegar e ler 10 páginas por dia, em um mês você mata qualquer livro dessa lista. Ele discute algumas questões importantes para os investidores, do tipo, por que é importante você ter um plano B? Por que você não tem que ser tão otimista nos investimentos? Claro que a gente espera o melhor, mas imprevistos acontecem. E o que ele fala é que a nossa mente é meio limitada. Quando você vai pensar no tipo de bosta que pode acontecer no investimento, você vai pensar geralmente nas coisas racionais, do tipo, a empresa onde eu vou investir pode falir. Mas você não vai pensar em coisas que são inimagináveis, tipo uma pandemia. E é por isso que é importante você ter um plano B, para você sempre estar resguardado de qualquer situação que possa acontecer. O plano B seria uma reserva de emergência ou investir em outras empresas de outros setores. Ele vai explicando lá no livro. Também fala de um outro ponto importante, que é tomar risco. Você pode sim tomar risco, mas você tem que arriscar baixo para que os ganhos dos seus acertos sejam maiores do que as perdas dos erros. Ou seja, você vai errar nos investimentos, não tem como acertar sempre, mas quando você errar, você vai perder pouco. Não vai ser aquela perda que vai te traumatizar e te tirar dos investimentos e falir as suas finanças. Aliás, esse tipo de pensamento que tem nesse livro, eu acho que daria um bom vídeo, né, Yo? Tipo, sei lá, 10 coisas que gente rica pensa e põe na prática que tornou ela rica. Cara, seria bem massa mesmo, hein? Faz o seguinte, se você quer esse vídeo com esse tema aqui no Economic de 10 pensamentos de investidores ricos, comenta aqui embaixo nosso código secreto. Vai ser riqueza, fala baixinho, conta pra ninguém. Se a gente bater 100 comentários do código secreto, a gente faz esse vídeo com esse bate-papo por aqui. O terceiro livro dessa lista se chama Dá um Tempo. Também não é exatamente do mundo de finanças, mas eu acho que muita coisa se aplica ao que a gente fala por aqui. É de uma jornalista chamada Isabela Camargo, também tem em torno aí de 300 páginas, 280 para ser mais específico. E esse livro eu descobri porque eu participo de um clube de leitura e, enfim, eu achei sensacional. Eu li, não na verdade em 2022, em 2021, mas segue sendo um dos melhores livros que eu já li na vida. Esse livro, inclusive, a gente indicou na lista de 2022 que a gente fez no comecinho do ano passado. Cara, essa lista ficou muito boa, lembra? A gente separou 7 livros muito da hora sobre investimento e sobre finanças. Se você perdeu, é só clicar aqui, ó, nesse card aqui em cima que tá tudo salvo. Com certeza vou te falar uma coisa, esses livros vão te ajudar a ganhar mais dinheiro. Ah, e esse vídeo tá dentro de uma playlist só de livros, só de filmes, só de séries. Se você curte aprender sobre investimento de uma maneira mais leve, mais interativa, mais legal, pode ser massa você dar uma fuçada por lá. Bem lembrado, mas voltando aqui pro livro, muita gente reclama, né, hoje em dia que não tem tempo de acompanhar os investimentos, de fazer planilha, que não sobra tempo pra nada na vida, na verdade. A gente tem essa sensação com tudo, porque, cara, a gente tá muito atarefado, essa é a verdade. Parece que tudo tá mais corrido, que a gente não vai dar conta de tudo, ainda mais, não é o caso do Cezita, né, que não tem filho, mas, cara, quando você tem filho, aí você cuida da casa, aí você trabalha, aí você tem que estudar, aí você tem que cuidar dos investimentos, assim, parece que não tem tempo pra tudo. E aí essa autora vai explicando alguns mecanismos, do tipo, antes a informação chegava com a hora marcada no jornal da TV, né, tinha o Jornal Nacional, que era o momento que você sentava pra saber o que aconteceu no dia. Agora, a todo momento a gente tá sendo bombardeado por notícias e isso faz a gente acelerar, parece que a gente não tá conseguindo acompanhar tudo que tá acontecendo. Essa velocidade da notícia, na verdade, pode até viciar a gente. Pra gente achar que a gente tá produtivo, por exemplo, a gente tem que ficar o tempo todo se informando, mas não é necessariamente assim que a coisa acontece. O livro vai trazendo vários estudos sobre o tempo e conversas com personalidades do tipo o Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo super renomado aí, pra entender como é que a gente lida com essa questão, como a gente lidou com a questão do tempo ao longo aí dos períodos e como é que essas personalidades pensam o tempo, como é que elas fazem pra controlar o tempo delas diante de uma agenda tão cheia. A conclusão é que a gente não precisa de mais tempo, mas de um tempo que seja nosso. A gente precisa aprender a dizer não. Cara, esse é um livro que eu fiz 1 milhão, não sei se vai dar pra ver aqui no vídeo, mas 1 milhão de anotações. E eu lembro que quando eu terminei de ler, eu tava me sentindo muito bem, porque eu percebi que eu tava diante de uma coisa que todo mundo sente em algum momento da vida, sabe? Mas que você tem que parar, respirar, tem que desacelerar. Ele dá dicas de como desacelerar, então eu acho que é bem da hora pra você que é investidor. E tem reflexão em várias áreas, né, sobre o tempo, inclusive na área de finanças. O livro fala, por exemplo, sobre dinheiro, como as escolhas temporais influenciam em quanto que você vai pagar de juros, ou seja, quem não tem paciência de esperar um pouquinho pra consumir, vai pagar o preço, né, vai pagar o preço da impaciência, que são os juros. Outro livro desse clube eu deixei na 4ª posição, que é o Ganhar, Gastar e Investir. É da Denise Damiani, também em torno de 300 páginas. Inclusive, isso é um tripé das finanças que a gente tornou meio que um lema aqui do Economic, que você já deve ter ouvido a gente falar
falar sobre ele, que é ganhar mais, gastar menos e investir melhor. Mas por que isso é tão importante? Justamente porque tem gente que tem a crença errada de que os investimentos vão salvar a lavoura, que você vai ficar rico investindo. Lamento te dizer, quase ninguém fica. Vamos começar do começo. Às vezes você ganha tão pouco que não é nem possível investir. Vamos falar a realidade de vários brasileiros, às vezes nem sobra, às vezes falta dinheiro para pagar todas as contas. Então é importante a gente trabalhar esse pezinho do tripé, que é tentar ganhar mais, e a gente dá várias dicas no canal sobre isso. Gastar menos também é fundamental, mas não gastar menos só por gastar, sair cortando tudo. São gastos inteligentes que otimizam tudo que faz bem da gente gastar, que traz satisfação, maximizam o nosso bem-estar para quem gosta aí de jargões de economistas. E investir melhor é a diferença entre ganhar mais, gastar menos, que você vai aplicar, e acelerar o crescimento do seu patrimônio para atingir antes as nossas metas. É esse o tripé do sucesso financeiro que tá nesse livro. Exatamente, é por isso que o livro é dividido em 3 partes, e a autora traz histórias pessoais de pessoas que ela assessorou, porque ela acabou virando uma assessora financeira ali dos investimentos de diversos colegas ao longo da vida profissional dela. Ela traz dicas práticas de como lidar com cada um desses campos, com os gastos, com a renda e com os investimentos. Então tem muita dica técnica mesmo, né, de, sei lá, como você faz uma planilha, mas também traz alguns conceitos para você refletir. Por exemplo, na parte de gastos, ela fala de uma coisa chamada colisão de domínios, que é você misturar 2 campos completamente diferentes porque você tá chateado em um deles. Então você mistura questões emocionais com financeiras. Esse é um termo, na verdade, que eu também já ouvi bastante em livros sobre educação não violenta. Então, tipo, sei lá, você vai no mercado com seu filho e aí acontece aquele clássico, né? Ele faz birra. Ao invés de você não levar mais ele pra fazer nenhum tipo de compra, ou você educar não deixando ele levar nada por causa do escândalo, por você tá numa situação em que você tá passando vergonha, você acaba deixando ele levar só pra ele ficar quieto, meio que isso. Nas finanças também acontece isso do tipo, eu tô triste porque tive uma briga com meu namorado, com a minha namorada, então eu vou me compensar gastando, vou me compensar comendo um chocolate. Então você mistura os domínios. Ao invés de você resolver o problema inicial que tá te causando a chateação, você acaba descontando no dinheiro. Tem vários outros conceitos. Um outro que eu gosto bastante é que o erro não existe. Sabe aquela coisa de que você se deu mal em algum investimento e você fica se lamentando? Ou que você não investiu em uma ação que subiu, em alguma coisa que tava bombando, e aí você fica, putz, se eu tivesse investido, estaria bem melhor hoje em dia? Para essa autora não existe isso de erro. O erro não existe porque lá atrás, as decisões que você tomou porque você acreditava que era o melhor a ser feito. Todo mundo toma atitude acreditando que aquilo é o certo naquele momento. Quando você pensa assim, você deixa o erro no passado, você não fica se punindo, sabe? Não fica se remoendo, e você passa a prestar atenção no dali pra frente. Como é que você vai reagir diante de outra oportunidade? Ou, sei lá, você investiu numa ação, ela caiu, será que você vai vender de novo no desespero igual você vendeu algumas lá atrás e você se arrependeu? Talvez não. Se você entender que foi uma reação emocional, isso vai fazer você mudar suas atitudes dali pra frente. Agora vem as dicas bônus dos livros que a gente tá pretendendo ler em 2023. Pretendendo não, já falei, a gente vai ler. Um eu já comecei. Esse é mega maluco aqui, ó, Terapias Holísticas no Esporte. Ele fala de terapias alternativas, de medicinas alternativas, como por exemplo acupuntura, reflexologia nos pés, florais, coisas do tipo que são menos agressivas ao nosso corpo e que mesmo assim funcionam como em alternativa aos remédios tradicionais que tem muitos efeitos colaterais. Parece besteira, mas isso reduz muito a minha ansiedade, fazer atividade física. Eu lido com dores de tensões musculares por ansiedade. Isso tem me ajudado a abrir a cabeça sobre métodos alternativos, já que eu gosto de evitar usar remédio. Outra dica nessa mesma linha é esse livro aqui, ó, Mentes Ansiosas, da doutora psicóloga super famosa, tá em todo o podcast, Ana Beatriz Barbosa, e fala justamente de ansiedade. Cara, pode parecer besteira, mas tratar a ansiedade vai tornar, e é assim que eu espero que aconteça comigo, você mais produtivo, menos ansioso. E a ansiedade, cara, às vezes tem gente que ataca comendo besteira, comendo muito doce, perde a forma física, e isso não é importante só por estética, viu? É importante pra sua saúde, pro seu bem-estar, pra sua disposição no dia a dia. Tem gente, inclusive, que compensa gastando impulsivamente porque está ansioso. Como eu sou uma pessoa que anda muito ansiosa, esse tá no meu radar. Não é de finanças, mas nem só de finanças vive o investidor, viu? É importante você se equilibrar também. Terceiro livro que eu vou ler esse ano e vai ser logo é esse livro aqui que chama Correr,
O Exercício, a Cidade e o Desafio da Maratona, sabe de quem? Papai Drauzio Varela, ou Titio Drauzio Varela, sabe quem é? Ele, pra quem não sabe, além de aparecer na TV, além de ser um médico, além de participar de vários documentários, ele é um maratonista que começou a correr tardiamente e ele relata de maneira estimulante, assim que eu vi na sinopse, como a corrida ou qualquer outra atividade, nesse caso aqui a corrida, qualquer outra atividade aeróbica tem esse efeito, traz tranquilidade, traz disposição ao longo do dia e convenhamos, a gente cada vez mais precisa desse tipo de coisa sem recorrer a remédios que a sociedade anda tão viciada. Então são essas minhas leituras e caramba, né, não tem nada de investimento na minha lista, mas vai acontecer ao longo do ano. Nem só de investimento vive o homem. Eu gosto de revezar minhas leituras entre política, psicologia, filosofia e finanças. Tô pouco ousada pra 2023. Separei apenas uma lista de 30 livros. Esqueci que vou virar mãe, né? Até parece. Nossa senhora, Iô! 30 livros. Não sei se eu vou conseguir. Mas enfim, vou deixar aqui destacado um que é de finanças chamado Viés Otimista. A gente sempre encara as nossas decisões como um processo racional, né? Então, vou gastar menos do que eu ganho. Se eu não tenho dinheiro, eu não vou comprar. Mas na maioria das vezes, a gente acaba sendo um pouco otimista. Mais otimista do que realista. Nas finanças, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas esse livro discute que é importante você ter uma dose de otimismo até para nossa sobrevivência. Tem uma questão aí de evolução que diz que a gente não teria chegado onde a gente chegou se a gente não fosse um pouquinho otimista. Então tô curiosa pra ler, no mínimo, vamos dizer assim. A gente tem outra dica bônus pra você que tá fazendo plano pra esse ano agora. Vê esse vídeo aqui em cima com simulações de como pode juntar 50 mil reais. O plano completinho pra você pôr em prática tá aqui em cima, clica aí. Aqui embaixo a gente trocou ideia com os membros do canal sobre onde investir em 2023. Qual que é o melhor investimento? Tá tudo aqui. A gente quer te ver por aqui esse ano, então aproveita que já deixou seu like aqui embaixo e se inscreve nessa bolinha. É só clicar aqui que você vai continuar trocando ideia com a gente sempre aqui no EconoWeek.